ainda resta a ser salvo do projeto Cura. Isso está dentro do teu projeto, isso, se eles têm condições de ser colocado em prática e se serão úteis para a comunidade. Bom, assim, ó, Marcos, é interessante que tu fazes essa menção a essas vias, né? E, o que me permite dizer o seguinte, a grande vantagem que nós temos hoje é que nós conseguimos, o que se consegue hoje através dos recursos de informática, simular todas essas alterações, né? Então, assim, do que eu conheço do plano diretor, do que eu tive acesso e pude estudar e ver, tá? O plano ele tem um novo traçado viário para a cidade, tá? Uma proposta de ampliação de algumas vias e de hierarquização do sistema viário, tá? Agora eu tenho que dizer o seguinte, que isso tudo está previsto em nível de predição, entende? Em nível de dizer assim, não, eu penso que assim ficaria bem, né? E eu acho que nós precisamos ir além, eu acho que nós temos que nos cercar do que existe hoje de mais, digamos assim, de mais moderno. Então, se a gente consegue simular, vamos errar vamos errar e acertar no computador antes de pôr em prática, compreende? Porque é aquela velha história. Tudo bem, o sujeito da previsão do tempo ele diz que vai chover quinta-feira que vem e não chove, porque alguma coisinha se modificou nesse meio tempo e acabou não chovendo, mas a simulação foi feita, tá? Então, assim, o plano diretor novo, ele tem uma previsão de traçado viário, tá? Agora, é muito importante que a gente entenda assim, ó, se a gente modificar um trecho de rua na cidade, a rede vai responder como um todo. Então, nós precisamos saber assim, ó, se uma abertura de via ou se um fechamento de via, tá? Lá no final, no último capítulo da minha dissertação, tem um estudo que demonstra a alteração dos eixos de centralidade do sistema. Então, eu usei uma ferramenta que te permite desligar uma esquina da cidade, ou um trecho de rua da cidade, e perceber para onde os núcleos de centralidade vão se deslocar. Então, eu fiz uma simulação com a esquina aqui da Pressão Montenegro. Fiz aquela simulação. Eu ia te fazer essa pergunta agora. O que aconteceria se fosse interrompido o trânsito nas esquinas da Santos Dumont com a Capitão Porfírio, onde por acaso isso aconteceu essa semana? Isso. Para onde o fluxo se desloca. Né? Uma das vias que altera os níveis de centralidade sensivelmente é o Bruno de Andrade. Agora veja. Do outro lado da cidade. Tu mexe no lado leste da cidade e o lado oeste responde. Eu vou ressaltar isso para que os nossos internautas ouvintes percebam. Nós estamos interrompendo o fluxo nas esquinas da rua Santos Dumont com Capitão Porfírio, como ocorreu essa semana, e há um aumento de fluxo perceptível na rua na Bruno de Andrade. Bruno de Andrade, na Timbaúva. A Campos Neto também sofre alteração. Assim, o que eu estou dizendo aqui, eu estou tentando lembrar de cabeça do trabalho, tá? Uhum. Mas assim, tem como verificar essas questões aí, né? Uma coisa interessante também de colocar é o que eu percebi que ocorreu lá no loteamento Bela Vista, né? A falta de conexão viária, ela, de certo modo, ela foi resolvida pela própria população. As vias em cul-de-sac, elas acabaram sendo emendadas, né? Então a gente vê assim que claro, a gente não pode ser aqui radical de dizer que as pessoas que trabalharam no Cura não pensaram no que estavam fazendo, muito pelo contrário, o projeto
super bem feito, né? Destacado pelo Marquinhos aqui, eu concordo com isso, né? O problema é que na época o recurso que se dispunha era um, e o que nós dispomos hoje é outro, né? Então a gente consegue ver assim, ó, bom, se o poder público na época não foi, não propôs, a própria população acabou fazendo, né? E é interessante isso, sabe? Eu já me peguei pensando assim, isso aí daria para fazer um outro trabalho, né? Mapear a rede que foi proposta e mapear a rede real, né? o que é fruto do uso da própria população. Né? Ok, nós estamos conversando com o arquiteto Leonardo Garateg, que está vindo do Nordeste, onde apresentou o seu trabalho sobre a acessibilidade, o trânsito em Montenegro. Estou tentando localizar aqui não sei se tu quer dar uma olhada. É isso que nós estamos falando. Altera-se um ponto em uma... Pode falar o microfone, nós estamos vendo uma figura aqui. Essa imagem aqui imagem 30C do trabalho, né? Esse nó 769 é o nó. Nó é a maneira de chamar a esquina, né? É o modo científico de chamar a esquina, né? Mas a esquina 769 é a esquina do cemitério, do cemitério onde tem a escola de Padre Trassel ali, né? Isso. Bruno Trassel, Bruno Trassel. Eu fiz uma simulação de remoção daquela esquina, né, para o ouvinte, assim, como se tivesse caído uma bomba ali, criado uma grande cratera ali onde as pessoas não pudessem passar, né? Então eu fiz uma remoção, eu removi do sistema aquela esquina, porque ela é uma esquina que compõe um anel viário que conecta as duas frações de cidade, a cidade leste-oeste. Leste-oeste. Do lado de cá e do lado de lá do Morro São João. Exato. Então o que ocorre quando a gente retira aquela esquina é que os eixos de centralidade eles acabam crescendo em termos de importância. Então a Rua Campos Neto, por exemplo, ela fica toda laranjada, né, no sentido de crescer em termos de importância, né? Então o que poderia se dizer assim, nós poderíamos supor que ela ia despertar um interesse maior por comércio, né? E aí por isso vem a gestão urbana, né? Se o comércio começa a migrar para lá e tentar se instalar lá, as residências vão acabar saindo dali, as pessoas vão querer morar em algum outro lugar. Então o gestor tem que estar atento a essas questões, né? Aqui em Montenegro, por exemplo, poderia se prever para onde está indo, claro, alguém vai dizer assim, para Nova Montenegro, para Timbaúba, claro, mais especificamente, para onde estaria migrando o comércio, aquilo que tu bem disseste também, que a qualidade de vida está em a gente se deslocar pouco, né, para ter acesso a cinema, padaria, médico, hospitais, trabalho, né? E aqui em Montenegro me parece que isso tem uma certa forma, que é o lado de cá e o lado do morro, que são quase independentes uma da outra, né? Estaria realmente a cidade migrando para o lado leste, oeste do morro São João, lá para a chamada também Grande Timbaúva. Isso se percebe? Há essa migração? Ou isso é apenas assim uma vontade, um querer do poder público que as coisas se desloquem para lá? Bom, eu acho que, assim, Vitor, é importante colocar que é uma tendência das cidades contemporâneas, né? As cidades que passarem de a condição monocêntrica para policêntrica, né? Então a nossa cidade, guardando as proporções, ela também entra dentro desse... Ela está debaixo desse guarda-chuva aí, né? Nós tínhamos um centro histórico, né? Onde se concentra aí o comércio, a rede bancária, os equipamentos institucionais, a prefeitura, né? Até pouco tempo atrás nós tínhamos a Câmara de Vereadores aqui próximo à prefeitura, na frente da prefeitura, né? E a cidade começa, na medida em que ela cresce, que ela começa a crescer, ela começa a apresentar novos centros, novas centralidades, né? Então, assim,
me parece assim, a pessoa não precisa ser estudiosa da área para passar lá na Bruno de Andrade e perceber que existe um centrinho lá. Tem um centrinho. Né? Um centro interessante, inclusive, sob o ponto de vista... eu queria deixar claro aqui que eu não faço nenhum tipo de juízo de valor, né, Marcos? Assim, eu tenho uma admiração grande, assim, eu sou um cara que acho muito interessante a vida do bairro. Eu estive no último 7 de setembro, acho que foi no desfile. A minha esposa trabalha na Escola São Paulo, então ela desfila pela escola lá, né, e eu achei tão interessante a vida do bairro, né? O desfile foi na Bruno de Andrade ali, eu achei muito interessante assim, a vivacidade, né? As pessoas prestigiando o desfile, e o bairro me parece ser um bairro que está vivo, que é pulsante, né? Então, essa coisa urbana, assim, de a gente passar na rua e ver as pessoas comprando, vendendo, conversando, isso é tão bom, né? Então, me parece que a nossa cidade não tem dúvida, já é uma cidade que tem pelo menos 2 centros. 2 centros. Pelo menos 2 centros, né? E eu acho isso salutar, sabe? Porque, imagina se nós tivéssemos que concentrar tudo aqui ou tudo lá, né? Uma parte da população ia estar sempre, sair perdendo, né? Do seu ponto de vista de deslocamento, né? Não, é exatamente isso. E tudo a gente volta, né? Estou olhando aqui a cópia do teu trabalho no iPad e vendo a fotografia da cidade de cima, né? Com os teus grafos, né? E as fotos aqui de satélite. E a gente percebe, e aí eu gosto também de chamar um pouco de história, cultura. Montenegro nasceu às margens do Rio Caí, tinha esse centro chamado, que tu chamas aí de histórico, e tinha o Morro São João, que era na ponta dele o Morro da Pedreira, e que foi de onde foi tirado pedra para se calçar o José Luiz para o primeiro caminho, né, para o outro lado do morro ali. E isso fica bem visível, e a cidade começou a se deslocar há muitos anos para o lado da Timbaúva, desde que a gente se conhece por gente, né? Existe a Timbaúva, os seus clubes, né? O Grêmio Gaúcho e tal, e isso fica evidente, né? E quando um trabalho nos mostra essas coisas, nos dá essa visão, como seria mais fácil planejar, né, Marcos, essas coisas. Veio o projeto Cura 40 anos atrás, quase isso, 30 e poucos anos atrás, e nos mostrou algumas coisas, que a gente teria que ter outras formas de deslocamento. Eu digo assim, antigamente a gente tinha uma entrada em Montenegro, a gente entrava pelo posto Shell, lembram disso? Exatamente. Entrávamos e saíamos pelo posto Shell. Uhum. Quando íamos para o lado lá de Lajeado, então era por aquela mesma saída que se deslocava mais. E hoje a gente tem várias, né, entradas e saídas. Mas a gente leva para o lado assim, da necessidade, né? A necessidade nos leva a construir ou destruir. Que se nós planejássemos hoje, para os próximos 40 anos, Montenegro com certeza seria uma cidade bem melhor, não é? Olha a nossa história, mostrando que foi pela volta do morro, nós chamávamos aquela rua ali de volta do morro, né? E que se deslocou, e do interior da zona sul de Montenegro também as pessoas se deslocavam via Timbaúva para o centro da cidade por ali. Hoje a acessibilidade, e tu temos um termo mais técnico para falar, né, os deslocamentos, Os eixos de centralidade. os eixos de centralidade. Isso fica bem evidente, né? E onde as populações se desenvolvem. Eu há 4 anos resido no bairro Santo Antônio, comprei uma casa lá, porque me parecia uma zona meio rural, meio centro, né? E eu tinha uma bela vista do verde. Comprei a casa e o antigo proprietário também era dono dos terrenos da frente, construiu outras casas na frente, eu perdi um pouco da vista, mas ainda é bonita. E é bem próximo à zona rural da cidade.